Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Live College em parceria com o Time Out Brasil. Bom, hoje fechamos, nesta quarta-feira passada, os jogos da ACC com a Big Ten, o torneio que se disputa todo ano entre as duas conferências. Vamos passar por alguns jogos que aconteceram e fazer uma previsão dos que estão por vir neste final de semana, que temos jogos muito importantes. Neste podcast eu tenho novamente a companhia de Leonardo Sasso, do perfil do College Basketball, e Ítalo Vieira. Sasso, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Mais um podcast importante, né? Véspera de alguns jogos bem interessantes. A gente já pode adiantar que o CLA e Kentucky, que confronto muito esperado, né? Vários duelos que a gente vai falar dentro desse confronto. E vamos lá, mais um podcast interessante para vir. Com certeza. Ítalo, mais uma vez obrigado. Desculpa te acordar, bem-vindo. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui mais uma vez. Cara, você me acordou, você me tirou do meu sono, mas é por bom motivo, é pra falar de college basketball. Nada melhor do que falar um pouquinho sobre esses jogos muito interessantes. Com certeza. Bom, então vamos começar na primeira partida que a gente vai chamar a atenção aqui, foi desse torneio da ACC e da Big Ten, um jogo que aconteceu na terça-feira à noite, na madrugada de terça para quarta aqui no Brasil, entre Michigan State e Duke Blue Devils. Bom, Duke ganhou esse jogo, o que já era um pouco esperado pelo placar de 78-69. Michigan State teve uma baixa, o Miles Bridges sofreu uma lesão no tornozelo, vai ficar fora por algumas semanas. Sasso, Michigan State eu acredito que sai do ranking essa semana também. Eles estão tendo um início de temporada meio perturbado, Eu acho que Tom Izzo não esperava isso, Com certeza não, mas se deve muito à falta de jogadores no garrafão, como o Ítalo já tinha falado em outros podcasts, A lesão do Gabe Schilling e do Ben Carter foi muito ruim para a equipe de Michigan State. E ter que lidar sem homens de garrafão é muito complicado, Tem determinados jogos que, por exemplo, contra a Kentucky foi destruída dentro do garrafão, que os jogadores eram muito maiores, E nesse jogo contra a Duke, enfrentando o time de Duke que também estava muito desfalcado, foi um pouco mais fácil, teoricamente, controlar esse jogo no garrafão, até porque só tinha o Amaya Jefferson na equipe de Duke e volta e meio entrava o Chase Jeter, então ficava um matchup um pouco mais tranquilo para a equipe de Michigan State. Mas daí foi o talento de Duke, que fez a diferença. Grayson Allen, que no segundo tempo jogou muito bem, o Luke Kennard, também o calouro Frank Jackson, que está impressionando bastante, já conectando muitas bolas de fora. Tá sendo muito importante para Duke, E Michigan State ainda com essa perda do Miles Bridges vai ser complicado, lesão do tornozelo. 2 a 3 semanas, se eu não estou enganado. Então é complicado pro time de Michigan State, que já tá desfalcado, ainda perde sua principal estrela. Tom Izzo vai ter que fazer muita coisa, mas é Tom Izzo, Ele é o cara de março, em março ele brilha. Espero que Michigan State, por bem do college basketball, se recupere todo mundo e volte a jogar um basquete que apresentou na temporada passada. Melhor nessa temporada. Com certeza. Ítalo, você quer adicionar alguma coisa sobre esse jogo? Você está acompanhando bastante Michigan State, Um time que, como vocês acabaram de falar também, está sofrendo muito em garrafão. E que a gente observa que o time de Michigan State é um time bom no perímetro, marca bem no perímetro. E sofreu muito de lá, Porque o Grayson Allen mais o Luke Kennard tiveram juntos 44 pontos. Então é realmente um time que está sofrendo essa temporada. Problemas no garrafão, muitos jovens no time. O Tom Izzo não é acostumado a ter muitos calouros. Não sei se ele está tendo dificuldade de ajustar o time de acordo com eles. Mas é como o Sasso falou, Tom Izzo, Tom Izzo costuma resolver algumas coisas, alguns problemas assim que a gente fica impressionado. É um técnico do Hall da Fama. Muito bem, vamos ver se eles em março chegam com força. Bom, esse foi o jogo da madrugada de terça para quarta. Aí já passando para quarta-feira, a gente teve um jogo muito interessante, que o Sasso chamou a atenção pela fisicalidade do jogo ali, entre o ranqueado 15 e 14, Purdue contra Louisville, e Louisville acabou saindo vitoriosa pelo placar de 71-64. Sasso, Caleb Swingman jogando muito bem também. O que você me fala desse grande jogador que prospecta, Com certeza, Swanigan na sua segunda temporada. E foi um jogo interessante porque foi um duelo de 2 garrafões muito legal. Muito legal mesmo, muito forte os 2 garrafões. Até a gente pode ver que de um lado, em Purdue, nós temos o Isaac Haas e o Caleb Swanigan. O Haas é um gigante, Loiro lá, maravilhoso, incrível. E contra o time de Louisville, que tem uma rotação de garrafão bem interessante. Matieng, Spalding, Mahmoud,
também tem outro jogador que agora me esqueci, mas são 4 jogadores no garrafão de Louisville que revezam muito bem. E Louisville teve o primeiro tempo que foi muito a favor dos Cardinals, e na segunda etapa Purdue reagiu, só que já era muito tarde, não conseguiu buscar essa reação a tempo. No primeiro tempo, Vince Edwards e o Caleb Swanigan juntos foram 0-12 nos arremessos de quadra, então complicou muito o time de Purdue. E no segundo tempo não deu tempo de reagir, então é uma derrota que é sofrida para Purdue, assim como foi de Vila Nova. Precisa reagir, mas o time é muito forte, então a gente sabe que tá melhorando no aspecto das bolas de fora, que sempre foi um problema da equipe. Nesse ano já tá um pouco melhor. E Louisville se recupera, né, daquela virada que sofreu pra Baylor. Se recupera em grande estilo, uma vitória boa dentro de casa. E Purdue que já vinha 7 jogos sem ganhar fora de casa nesse torneio ACC Big Ten, né? Continua com essa marca, 8ª derrota seguida. Vamos ver no próximo ano o que o Purdue consegue. Muito bem. Depois desse jogo, Ítalo, a gente teve um jogo muito, né? Acho que um dos mais esperados entre esse torneio da ACC Big Ten, que foi North Carolina Tar Heels contra Indiana Hoosiers, né? Os dois times ranqueados, né? North Carolina em terceiro no ranking, Indiana em 13º, após aquela derrota que vai ser difícil de esquecer nessa temporada. Indiana levou a melhor, né? 76-67. Ítalo, me fala desse time de Indiana que, depois que tomou esse upset, veio e deu um upset em North Carolina. Então, o time de Indiana é um time muito bom, como a gente já falou em outros podcasts, né? Um time experiente que tem o Thomas Bryant ali dentro do garrafão, né? Um pivô prospecto para NBA, que está muito bem cotado. Tem o Blackmon, que voltou nesse jogo, estava fora do último jogo. Todo o time titular de Indiana, todos os jogadores tiveram mais de 10 pontos, né? Então, isso aí fez uma baita diferença no jogo. Para destacar desse jogo aqui, que o time de North Carolina amassou o aro, né? 39% de field goal e 28,6% de arremessos de 3 pontos. Então, quer dizer, isso aqui prejudicou demais o time de North Carolina. Não estava bem nos arremessos durante o jogo. Falhava demais o Nate Britt, forçando muito arremesso de fora. E isso aí prejudicou muito. E o time de Indiana, ao contrário de North Carolina, aproveitando muito os field goal, né? Não errando muito. Teve um aproveitamento até consideravelmente alto, né? De pontuação, 48% field goal. Bom, e é isso define jogo, né, cara? Quando aquele dia que o time tá inspirado e parece que tudo que joga pro alto cai, acabou definindo no final pra Indiana. Indiana venceu o jogo. E curiosidade, Indiana venceu o Kansas quando o Kansas era o número 3. Agora vence North Carolina quando é o número 3, então se algum outro time número 3 for jogar contra Indiana, se prepare pra derrota. Toma cuidado. E ela perdeu quando era número 3, né? Tem isso ainda também, né? Perdeu pra Fort Wayne quando era número 3. E só uma estatística desse jogo também. Em todos os jogos que o Blackmon jogou nessa temporada, ele pegou pelo menos 6 rebotes em todos. E ele é um alarmador até consideravelmente baixo. Então ele tá sendo bem importante nos rebotes, tanto na etapa defensiva quanto na etapa ofensiva para a equipe de Indiana. A baixa que a gente pode falar desse jogo, né, é o O.J. Anunoby, que saiu lesionado, né? A gente até colocou no Twitter do Live College que não tem uma previsão de retorno aí. Foi uma torção no tornozelo, vamos esperar para que melhore e possa voltar bem, correto? Correto. Sasso, um jogo que a gente até achou que também fosse rolar um upset ali, um jogo no final eletrizante com o querido Londo Perrantes, né? Virgínia ganhou de Ohio State 63-61 com um segundo tempo espetacular. Fala sobre esse homem que é Londo Perrantes com 19 pontos. Eu olhei, eu não tava vendo esse jogo porque eu tava vendo North Carolina e Indiana, daí eu olhei o primeiro tempo, Ohio State 12 pontos na frente. Eu disse, nossa, abrir uma vantagem fazendo mais de 30 pontos no primeiro tempo e abrir uma vantagem de 12 pontos contra a equipe de Virgínia, né, que é considerada uma das melhores defesas do país. Eu disse, vai rolar um upset. Sim. E aí o cara começa a ver o segundo tempo. Perrantes, que tinha ido muito mal na primeira etapa, acaba com 19 pontos no jogo, brilhando. Clutch demais, nos momentos mais decisivos do jogo ele apareceu. E é isso que um armador senior faz no college. Muita gente não dá valor pra um armador senior quando vai pro draft da NBA. Mas o cara que vê o college basketball, que torce no college basketball, sabe o quão faz a diferença um jogador de 4 anos na armação de uma equipe. É muito importante, e o Perrantes fez essa diferença no jogo de ontem. Vitória de 63-61 de Virgínia. No final do confronto, tá empatado até os últimos minutos, e o Perrantes fez a diferença.
importante para a Virginia e também mostra que o Ohio State tá melhor ainda do que na temporada passada. O Ohio State teve uma campanha de 10 vitórias, né, na Big Ten na temporada passada e não se classificou para o March Madness. Então, se conseguir manter esse ritmo, esse jogo que teve contra a Virginia, com certeza vai fazer um bom papel na Big Ten, né? A gente pode destacar o Joshua Tate, um armador bem interessante do time. Também tem o Mark Lovin, né, um dos principais jogadores desse time de Ohio State. É um time que tem 6, 7 jogadores que podem ser titulares. Então, é um time que o Ted Mata tem muito interessante. Já tá mais experiente que na temporada passada, onde tinha muitos freshmen e sophomores. Esses aí já com um ano a mais. É importante. E vamos ver o que o Ohio State pode aprontar na Big Ten. Muito bem. O Ohio State foi o que você falou, né? É um time que D'Angelo Russell deixou um legadinho ali. Vamos ver se consegue se reerguer fortemente. Bom, Ítalo, a gente vai falar agora de um jogo também muito interessante, que foi Michigan e Virginia Tech, que ocorreu, né? Virginia Tech ganhando no final ali de 73-70. O que você acha que faltou para Michigan nesse jogo? Você pode falar um pouquinho desse confronto? Então, a gente até tinha falado no outro podcast, né, que Virginia Tech e Michigan era um jogo bem difícil de prever, mas que a gente até achava, pelo jogo que eu tinha visto de Michigan contra South Carolina, até achava que podia muito bem Virginia Tech vencer o jogo, porque é um time bem experiente, tem alguns jogadores interessantes ali, né? E foi o que aconteceu, o Michigan acabou perdendo o jogo, uma atuação até interessante, bem melhor, né? Bem melhor do que no outro jogo contra South Carolina. E acabou dando Virginia Tech no final pela experiência. Destaque nesse jogo aqui, pra mim, o destaque desse jogo foi Zach Irvin, né? Que teve uma boa pontuação, se não me engano, foi 23 pontos no jogo. Jogou bem melhor do que no outro jogo. Mostrou evolução no ataque, defendendo um pouco melhor. No time de Virginia Tech, tivemos alguns jogadores com pontuação dupla e vindo do banco, o Zach Ledey fez 18 pontos. Eu até achei estranho o Ledey vindo do banco, mas fez 18 pontos, 6 rebotes e contribuiu muito para a vitória da Universidade de Virginia Tech. Olhando esse time, eu acho eles muito, muito interessante e na ACC eles podem muito bem surpreender esse ano. Muito bem. Isso é uma verdade, né? Eu vi o final do jogo de Virginia Tech e Michigan. A equipe de Michigan liderava por mais de 10 pontos na maior parte do jogo e Virginia Tech conseguiu uma virada que parecia improvável no final. O Buzz Williams é um técnico muito experiente, né? Ele lançou a maioria dos jogadores na equipe de Marquette, né? Jimmy Butler, Jay Crowder. Não sei se ele chegou a pegar o Dwayne Wade também, mas é um cara importantíssimo nessa equipe. Ele começou esse trabalho há 2 anos, né, em Virginia Tech e agora está começando a ter os frutos, né? Os resultados positivos. Né? Um time bem interessante mesmo. Né? O Zach Ledey vindo do banco, surpreendente mesmo, como o Vitor falou, até porque ele era titular nos outros jogos. Mas tem outros jogadores como Seth Allen, que é ex-jogador de Maryland, transferiu, né? Muito interessante, o Justin Biebs, né? Mais um desses aí, né? Claro, a gente não pode deixar de falar dele, né? Não, tem que falar. E também um cara que até tem no meu fantasy, né? Então não quero fazer marketing dele, mas é um cara que faz tudo. É incrível, tá vendo ele? Faz tudo mesmo, que é o Chris Clark. Muito interessante. E o freshman Kadin Sai, né? Entrou também no jogo poucos minutos, mas é uma equipe que já tá olhando pro futuro e com um trabalho no presente que, quem sabe, pode chegar no March Madness forte. Eu acredito que seria muito interessante ver esse time com Buzz Williams no banco de reservas indo no March Madness, né? Muitos analistas botavam ela como top 25 na pré-temporada, não chegou, não entrou no top 25 ainda. Mas ontem foi um duelo de 2 equipes que podem ser consideradas top 25 do país. Muito interessante. Sasso, fala de St. Mary's, que bateu Stanford, né? Um jogo que também já era um pouco esperado, por 66-51. Você me fala desse jogo em destaque rapidamente. Stanford, como o Ítalo tinha falado no último podcast, né, de Gerard Haas, ex-treinador de UAB, né, da Conference USA, uma equipe que deu trabalho para todas as equipes que enfrentou até agora. E St. Mary's fez um segundo tempo magnífico, venceu com facilidade em Palo Alto, no ginásio de Stanford. Então, St. Mary's surpreendendo muito, muito mesmo. O time teve 20 assistências em 29 field goals. E isso tem sido a média da equipe. Um time bem... que tem uma movimentação de bola muito legal e os jogadores estão dividindo a pontuação. Ontem o Jock Landale não jogou tão bem, o Hermanson foi o destaque na pontuação, o Pineo vindo do banco também, e a dupla de armação que é muito... Tem 2 playmakers que preferem o passe antes do próprio arremesso, o Emmett Nar e John Haon. Então é um time a gente ficar de olho na West Coast, né, junto com Gonzaga e BYU,
mas também no March Madness. São aquelas equipes que a gente não dá muito valor e chega no March Madness e consegue vários upsets. Muito bem. Bom, para fechar então esse dia de quarta-feira, bom, a ACC ganhou, né? Desde 2008, 2009, Sasso, que eles ganharam o torneio, né? Tiveram mais vitórias do que derrotas, né? Com os times conjugados. E pode falar, pode. Não, pode, por favor, continue. Não, isso mostra o quanto a ACC tá forte nesse ano. Sim. A equipe, nós temos várias equipes na ACC. Foram 9 vitórias, eu diria, né? 9 vitórias da ACC. 9 vitórias. E eu diria que temos até 12 equipes com chance de ir pro March Madness na conferência. Até É uma loucura, né? Clemson. É uma loucura se for pensar, né? Com certeza, é muito louco isso, pra ver o nível da conferência, é muito forte. Maryland, que é uma das melhores equipes da Big Ten, foi vencida facilmente por Pittsburgh, que é a 12ª na ACC. Isso é uma coisa que mostra o quão tá diferente, a discrepância que tem entre a ACC e a Big Ten nesse ano. Até porque, até o ano passado, a Big Ten tinha vencido os últimos 7 ou 8 torneios, então Boston é interessante College ver. que se cuide. Nossa, que time. Arrasta. Georgia Tech e Boston College que deixam. E Wake Forest, né? Daí deixa um pouco complicado. Exatamente. Bom, fechando então esses recaps, né? Vamos passar para as previsões agora. Um jogo que vai acontecer nessa madrugada de quinta para sexta-feira: Cincinnati Bearcats e Iowa State Cyclones. Uma curiosidade que eu estava na Fifth Third Arena o ano passado para esse jogo. Foi um dos jogos mais emocionantes que eu lembro que a Iowa e Cincinnati, ambos os times estavam ranqueados, né? E a Iowa ganhou por 2 pontos, foi tipo 81-79. E Cincinnati teve a oportunidade de matar o jogo e não conseguiu completar. Tiveram 3 chances no final, só que a Iowa meteu uma bolinha lá, faltando 10 segundos e virou o jogo e ganhou, né? Então, Gary Clark volta para essa partida hoje, né? Acredito que será um ótimo jogo novamente. Não tenho como apontar favoritos aí, né? Vamos ver o Mount Morris como ele vai se portar, mas você já sabe de quem eu vou falar, né, Rodrigo? Oi? Já sabe de quem eu vou falar, né? Lógico. Em Iowa State. Lógico. Mas eu acredito que um duelo muito interessante que a gente ficar de olho é Mount Morris e Troy Caupain, né? O Troy Caupain está sendo cotado para ser um dos melhores jogadores da América. E o Mount Morris tá tendo esse destaque aí que a gente já sabe. Pode falar agora, completa o que você vai falar. Eu acho que o favorito é a Iowa State, né? Mas é um jogo muito complicado e daí eu digo que é favorito porque joga em casa, né? No Hilton Coliseum, que é um ginásio muito complicado de se jogar. Muito difícil de jogar lá dentro, né? Conhecido como até coisa de magia lá que tem, né? Da torcida, que a Iowa State vence seus adversários, né? E Mount Morris, que não jogou muito bem nas últimas 2 partidas da equipe, contra a Gonzaga e Miami. No entanto, tem um gordinho que tá brilhando. Ele, Deontay Burton, que veio de Marquette, vem brilhando nos últimos jogos de Iowa State. Fez 29 pontos e 12 rebotes no último jogo da equipe contra a Gonzaga, mesmo com a derrota. Foi muito bem. Então é pra ver esse duelo contra a Cincinnati, que tem Troy Caupain, Gary Clark voltando de lesão. Jacob e também Evans. Também o Jacob Evans muito bem também, e o Kyle Washington, né, que se transferiu de North Carolina State, que tem sido a referência no garrafão da equipe. Muito bem. Meu querido Ítalo, vamos falar de um jogo que vai acontecer no sábado, dia 3 de dezembro, às 3h30 aqui no Brasil, transmissão da CBS, né? A gente vai até tentar disponibilizar um link no Twitter do Live College. Kentucky e UCLA, acho que é um dos jogos mais aguardados desse final de semana. Kentucky número 1 do ranking e UCLA número 11, vindo numa crescente fenomenal. Lonzo Ball jogando um basquetebol redondo, só que ele tem pela frente De'Aaron Fox. Ítalo, suas considerações sobre UCLA e Kentucky, por favor. Um baita jogo. Não tem outra palavra para descrever o jogo que vai acontecer sábado. É um horário excelente para assistir, né? 3h30 da tarde. Com então, certeza. para um time da Costa Oeste que vai ser transmitido para todos os Estados Unidos, todo mundo vai poder ver um horário excelente. Bom, é um baita jogo, cara. O CLA tem um dos melhores ataques do país, Kentucky também. Os dois juntos estão em terceiro e quarto colocado como os melhores ataques. E o CLA tem 6 jogadores com dígitos duplos em pontuação, 6, mais do que um time titular. E isso tem contribuído muito para o time. O time ontem, inclusive, venceu o seu jogo por 98 pontos.
agora eu esqueci o placar do outro time, mas terminou o jogo com 98 pontos, o Lonzo Ball com 13 assistências, né, o máximo de assistências que ele já conseguiu até agora em UCLA, jogando muito bem, distribuindo muito bem o jogo. Vai ser um grande duelo dos armadores dos dois times, né, o De'Aaron Fox contra o Lonzo Ball. Lembrando que os dois jogaram contra, né, no McDonald's All-America. Eu lembro até hoje deles se marcando lá no jogo. Então vai ser um belo jogo, mas eu não colocaria só o Lonzo Ball. Eu acho que pra esse jogo, se o CLA quiser vencer, vai precisar muito do Bryce Alford e do Hamilton. Os dois seniors precisam aparecer pro jogo, né? E eu acredito que eles vão fazer, que eles estão fazendo isso nos jogos difíceis. É um grande jogo. De Kentucky você pode falar melhor, eu vi apenas um jogo de Kentucky, mas de UCLA o que eu vi até agora, e eu imagino que vai acontecer é isso. O que me preocupa em UCLA é a rotação, né? O time só tem 8 jogadores na rotação, 5 titulares e 3 entrando durante os jogos, e isso aí me preocupa muito, porque Kentucky tem bem mais jogadores para ser utilizados, bons para ser utilizados, né? Exato. Então essa é a desvantagem de UCLA. Muito bem. Sassi, complete, por favor, alguma coisa sobre o jogo da rodada, o jogo do final de semana. Alguns matchups interessantes, né? Como o Mito falou de De'Aaron Fox versus Lonzo Ball, na armação do jogo, muito interessante esse confronto, mas eu também cito outros, né? Malik Monk, que tem sido, na minha opinião, o principal jogador de Kentucky na temporada. Não sei se vocês concordam, mas pra mim Malik Monk tem sido importantíssimo, principalmente nas bolas de fora de Kentucky, que até a pré-temporada não era uma arma tão forte dessa equipe de Kentucky. Contra a Isaac Hamilton, eu acho que o Isaac Hamilton tem sido o principal alvo das assistências do Lonzo Ball. Ele tem vindo muito bem do perímetro, mesmo dele estão caindo nas bolas de fora. Do Bryce Alford precisa cair, nos últimos jogos não caiu. Então o Bryce Alford é aquele jogador que geralmente brilha nos jogos grandes. Então vamos esperar isso dele sábado. E também o garrafão de Kentucky versus o garrafão de UCLA. O garrafão de UCLA com Thomas Welsh e o TJ Leaf contra um garrafão de Ben Adebayo, Wayne Gabriel, Derek Willis, Isaac Humphries, Sasha Cleia Jones. Então é complicado, vamos ver. Vai vir do banco, eu acho que quem vai ser muito utilizado, e aí o Ito pode falar melhor se tá com restrição de minutos, é o Anibogu, o Ike Anibogu, que é um ótimo protetor de aro. Ele vai ser importantíssimo no jogo de UCLA, principalmente para marcar o Adebayo, né, que embora não tenha tido um começo fantástico, é um jogador muito forte, né, uma presença física imensa a favor de Kentucky. Muito bem. Mas isso só para complementar, Rodrigo, o Anigogo tá com 9 minutos de média, ele tá com minutos bem limitados, sim. Esse é o problema. Mas vindo do banco, eu acredito que ele vai ser muito útil nesse jogo aqui, porque vai ter que marcar muita gente, né? Você citou uns 4 ou 5 aí de garrafão que são muito altos lá no time de Kentucky, e isso aí vai influenciar no jogo. Eu acho que Kentucky leva vantagem e é favorito para vencer o jogo por causa do banco de reservas, porque os times titulares se equiparam, são equipes que se equiparam. A experiência de UCLA é um time mais experiente, veio de uma temporada tenebrosa. A essa altura, na última temporada, eram 3 derrotas contra 3 times patéticos. A gente lembra do passeio que teve Kentucky. Kentucky humilhou o UCLA o ano passado, né? Não sei se vocês lembram no ano retrasado, né? No ano passado, o UCLA ganhou de Kentucky, de escala BCA e tudo mais. Então, quer dizer, tudo é possível, né? Eu acredito que o UCLA pode ganhar, eu não acho impossível, não. Se tem um jogo que Kentucky tá muito perigoso de perder, é esse. Mas não tem como, né? O Kentucky tem uma rotação muito forte. A gente pode lembrar que ambos os times estão invictos, né? UCLA com 8-0, Kentucky com 7-0. Algum invicto vai cair, né? Hoje a gente lembra que são só 15 times invictos, né? Então, sem ficar em cima do muro, Ítalo. Kentucky ou UCLA ganha esse jogo? Kentucky. Sasso? Kentucky. Muito bem, 3-0 Kentucky. Teremos vitória do Big Blue Nation. Então, esse jogo... acho que... Só pra... Certamente vai dar vitória de UCLA, né? Se a gente botou 3-0 pra Kentucky. Não, pelo amor com de certeza, é a lei da vida que é a vitória. Bom, a gente fica falando das vitórias e derrotas, sempre é contra nós. Boca maldita. Só a Virginia Tech que a gente acertou até agora. Boca maldita tá grande. Mas só lembrando, né, o pessoal, o podcast provavelmente vai sair perto da hora do almoço, aí a gente vai ter uma matéria também pra analisar esse jogo. Bom, no sábado também... Número 17, Wisconsin contra Oklahoma. Sasso, o que você pode falar desse jogo? Wisconsin que ganhou de Syracuse na última partida. Um jogo interessante, principalmente para ver como o Oklahoma vai jogar contra equipes mais qualificadas, né? O Oklahoma enfrentou até agora equipes bem menos qualificadas. Então, enfrentando esse time de Wisconsin, que tem Ethan Rapp jogando muito bem, Bronson Koenig
jogando muito bem no seu 4º ano de faculdade. O Nigel Hayes, que na última partida foi bem interessante. Como o Oklahoma vai lidar, né? Com o Jordan Woodard substituindo o mito Buddy Hield. E com os calouros ainda não mostrando tudo que vem, né? Cameron McGust e Doolittle não muito bem. Então é o primeiro grande teste para esse time de Lon Kruger. Como o Oklahoma vai lidar contra o forte time de Wisconsin. Muito bem. Ítalo, o próximo jogo também que a gente pode destacar, né? Um confronto ali de estadual no sábado às 5 da tarde. Número 25 do ranking West Virginia enfrentando o número 6 Virginia. Fala desse jogo, um jogo muito interessante, né? Quem gosta de defesa, quem gosta de defesa... O jogo, das defesas, né? Porque os dois times são hiper defensivos. Deve ser alguma coisa... Esse negócio de defesa deve ser alguma coisa da região, não é possível. São dois times muito fortes defensivamente. O Sasso já até falou de Virgínia. BCU também, né? BCU também é bem forte defensivamente. Exatamente. Tem esse estilo de jogo de defesas fortes. Eu acho que deve ser já de high school, porque os times eles sugerem muito isso. A gente lembra que o West Virginia quebrou o recorde uma rodada atrás, forçando 40 turnovers da Universidade de Manhattan. Isso é um recorde. Eu acho que é um recorde até na NCAA. Eu pesquisei esses dias, não encontrei ninguém que teve uma atuação tão forte assim defensivamente. Só que o West Virginia, como eu já citei, eu vou falar de novo para ver se eles ganham esse jogo. A última vez... falei que o ataque deles não era tão eficiente e eles me calaram, fazendo mais de 100 pontos. Mas eu volto a dizer, apenas 3 jogadores nesse time têm mais de 10 pontos por jogo. E o maior pontuador do time tem 13,5 pontos por jogo, que é o Nathan Adrian, né? Então eu acho que o que vai definir o jogo de Virginia contra o West Virginia é quem tiver melhor eficiência no ataque. As defesas a gente sabe. Eu acho que isso aqui provavelmente pode ser um jogo de 50 a 49, 48 a 47 pontuação, né? Mas que defensivamente a gente sabe que eles são bons, mas ofensivamente o que errar menos deve vencer o jogo. Eu aposto aqui em Virgínia. Muito bem. Quer apostar em alguém, Sasso? Queimar a língua aí? Eu vou apostar em Virgínia também. Tá, então eu vou ser diferente e vou de West Virginia. Ganharei essa daí. Bom, Sasso, para fechar o sábado às 6h30 da tarde, Stanford contra o ranqueado número 4 Kansas. O que a gente pode esperar de Frank Mason e companhia? Primeiramente, antes de falar de Kansas, né, eu tô gostando bastante desse calendário de Stanford, né, que tá pegando equipes complicadas, né, já venceu o Seton Hall, jogo bem interessante, uma vitória bem interessante de Stanford. Perdeu o último jogo agora, né, que a gente até falou, de St. Mary's, e enfrenta Kansas. Será que vai pintar um upset? Não sei, acredito que não, mas esse teste é bom pro jogo dentro da Pac-12, cria uma experiência já para esses jogos conferenciais que vão ser importantes, e ver como o Ray Travis, que é um dos melhores jogadores da Pac-12, né, o pivô da equipe de Stanford, como ele vai lidar com o garrafão de Kansas, que tem sofrido algumas críticas, e como Stanford vai lidar com o perímetro de Kansas, que, na minha opinião, é o melhor do basquete universitário nesse começo de temporada. É o Frank Mason, Devontae Graham e a lenda calouro Josh Jackson. Muito, muito bem nesse começo de temporada, né? E além disso, agora tem o LaGerald Vick, né? Que no último jogo fez 20 e poucos pontos, não me lembro o exato número, 9 de 9 nos arremessos de quadro. 23 pontos. Isso. 9 de 9 nos arremessos de quadro, 100%, isso aí é algo absurdo. 4 de 4 de 3 pontos, né? Isso é um dado absurdo. E também vindo do banco o ucraniano Sviatoslav Mikhailiuk, que tem apenas 19 anos e já é um junior. Então ele é muito novo e já é bem experiente. Então Kansas tem tudo para vencer esse jogo também. Mas Stanford é uma equipe que já está começando a adquirir uma experiência, então no primeiro ano de Gerald Haas, tem tudo para na temporada de 2017 e 2018 vir muito forte, como foi alguns anos atrás na Pac-12. Muito bem. Passando para segunda-feira, no dia 5, um jogo meio que histórico aí, podemos dizer, né, Sasso? Um jogo que ocorreu no Madison Square Garden, quando as duas equipes ainda faziam parte da Big East, né? Foi um final de torneio da Big East. Número 22 ranqueado, Syracuse Orange de Jim Boeheim enfrenta Connecticut Huskies, né, UConn. Bom, a gente lembra daquele jogo de 6 prorrogações, acho que dessa vez não terá tanto. A gente vê o começo meio que foi tenebroso de UConn. Syracuse também já teve seus tropeços. O que a gente pode esperar? Vou pedir para vocês dois, Sasso pode começar, depois Vitor fala, também completa. Eu vou apostar em Syracuse, né? Então, pode falar. Eu acho que o mais óbvio é a gente apostar em Syracuse, né? Porque o UConn começou muito mal, perdendo jogos fáceis, jogos teoricamente fáceis, né?
sofrendo pra bater agora no último jogo que teve contra a Boston University, 51-49, um jogo dificílimo contra a Boston University, perdendo ao Tariq Ebert de AHA, 2 jogadores lesionados, então o moral da equipe tá lá embaixo, hein? E Syracuse, embora tenha tido um começo bom, vem de 2 derrotas, South Carolina e Wisconsin, então vai ser um jogo que vai levantar um ou outro. Isso aí a gente já sabe, são 2 equipes que teoricamente estão em crise. Imagina se o UConn vence, vem um moral pra equipe que vai levar lá para os jogos conferencionais imenso, né? São essas vitórias às vezes que valem muito mais do que uma sequência de vitórias contra universidades menores, né? Então é um jogo pra gente ficar de olho. Eu aposto em Syracuse, mas não ponho todas as minhas fichas. Acho que o UConn tem talento para conseguir essa vitória. E o Kevin Olive é campeão nacional, né? A gente não pode esquecer disso. Ele tem já essa experiência de ser um campeão. Mas tinha bons jogadores no elenco, né? Ítalo, me fala desse confronto. Você acha que o UConn pode dar esse upset em Syracuse e ligar o alerta emergencial, o alerta vermelho, Jim Benhai perder todos os cabelos que lhe restam ainda? É um jogo clássico, um clássico, né, cara? Da região ali da região leste ali dos Estados Unidos e que se enfrentaram muitas vezes na antiga Big East, onde quando Syracuse fazia parte ali da Big East, então tudo pode acontecer desse jogo, mas eu acredito que não, cara. O UConn tá jogando muito mal, apesar tem bons jogadores, tem o Jalen Adams, tem outros ali que estão pontuando bem. O problema é que o time não consegue encaixar contra times ranqueados ou um pouco mais forte. Por exemplo, perderam de Oklahoma State, e que ninguém sugeriria isso. Sem contar as derrotas para Northeastern, Wagner, né? Então, quer dizer, tem muita coisa para acertar na universidade. Eu não acredito mesmo que vai ganhar de Syracuse. Syracuse está ranqueado. E o UConn, só para vale lembrar que o UConn começou ranqueado, né? Era uma das 25 melhores equipes e despencou. Tem mais derrotas do que vitórias no momento. Tem 4 derrotas e 3 vitórias e tá feia a situação. E agora perdeu o Gilbert, né, por lesão. Complicado, realmente complicado. Eu acredito que Syracuse vai ganhar esse jogo, apesar de Syracuse também não ter mostrado um bom desempenho no jogo da ACC Big Ten Challenge, né? Então é isso, acho que Syracuse, mas acho ainda que Syracuse deve vencer. Vamos ver, vai ser um jogaço que a gente vai poder acompanhar, né, direto do Madison Square Garden. Na terça-feira, Leonardo do Sasso, a gente começa com a semana do Jim V, né, Classic. Jim V, a gente sabe que é um cara que foi fenomenal pro basquete norte-americano, né, morreu de câncer, infelizmente. E a gente tem essa semana sempre em dezembro, que é a semana dele, com vários jogos bem interessantes. Vamos falar de novo desse time? Purdue enfrenta Arizona State às 10 da noite na terça-feira. Arizona State tomou um atropelo de Kentucky, né? Acho que Purdue também não vai ter tanta dificuldade assim. Arizona State põe naquele esquema da Pac-12 que tá lá embaixo, né? Junto com Washington, embora tenha Markel Fultz, né? Mas praticamente joga sozinho. Washington State e Arizona State, né? A equipe não vem muito bem nessa temporada, perdeu seus principais jogadores que se formaram ou se transferiram. Tudo se baseia em Trey Holder no ataque da equipe de Arizona State, né? Ele tomou uma tunda violenta, né, de Kentucky, mais de 100 pontos, com direito a triplo-duplo do De'Aaron Fox e praticamente brincando, né? Botou até o mito Brad Calipari pra fazer pontos, tomou ponto dele também. E enfrenta Purdue que vai vir forte, com certeza, depois dessa derrota pra Louisville. Com Caleb Swanigan, né, que vem jogando muito, como a gente falou, fazendo vários double-doubles. Tem tudo pra vencer esse confronto, né? Mas como é o college, não dá pra duvidar de nada, mas eu aposto em Purdue. Muito bem. Ítalo, o próximo jogo que vamos falar é de Vila Nova, número 2 ranqueada, e continua invicta, né? A gente pega a equipe de LaSalle. Acho que não terá dificuldade nenhuma, né? Provavelmente não, né? Lembrando que antes desse jogo, o Vila Nova tem um jogo um pouco mais difícil, né? Contra St. Joseph's, né? No sábado. Então eu acho que Vila Nova deve passar fácil. Vila Nova não tem um jogo difícil no seu calendário, enquanto Michigan State colocou vários jogos difíceis lá. Vila Nova não tem um. O primeiro jogo que eu acho que vai me dar um pouco mais de trabalho é Notre Dame, né? Foi contra Purdue também, jogou contra Purdue, venceu. Mas eu acho que Vila Nova deve passar. Vila Nova a gente tem que destacar que sempre, né? O Josh Hart, né? Que é candidatíssimo a um dos melhores jogadores do college. Tá tudo na mão dele, a bola passa pela mão dele o tempo todo nas posses de bola de Vila Nova. São 17 pontos por jogo, 5 rebotes, 3 assistências por jogo.
A média de 3 pontos dele, de arremesso de 3 pontos, tá em 41%. Então, quer dizer, o garoto tá voando, né? Tá jogando muito. E Vila Nova depende dele. Se ele jogar tudo que pode, provavelmente Vila Nova não tem dificuldade nos jogos. Muito bem. Um jogo agora de 2 times ranqueados, Leonardo de Sasso. Número 5, Duke, enfrenta 24 Florida Gators, né? À meia-noite, na madrugada, né? De terça para quarta-feira. Duke Blue Devils tem uma leve vantagem, mas é um jogo interessante também, né? Jogo interessante, até porque Flórida vem no segundo ano do Mike White, né? Treinador de Louisiana Tech, já ranqueada nessa temporada. A gente tá gravando o podcast hoje na quinta-feira, né? No final da noite de quinta-feira. E Flórida tá jogando nesse momento contra North Florida. Fora de casa tá vencendo por 48-36, né? Então vai enfrentar Duke. Vamos ver se Duke vai estrear algum dos seus freshmen, né? Porque o Tatum não tá jogando, o Bolden não tá jogando, o Harry Giles não tá jogando. Um deles deve voltar, provavelmente o Harry Giles não deve voltar, né? Vai demorar um pouco mais ainda. E ver esse time de Duke que tá sofrendo com lesões, ver como se porta contra um time bem atlético de Flórida, né? Devin Robinson, Egbuno, que é um dos melhores protetores de aras do college basketball. E na armação o Kioza e o Kevin Allen. Bem interessante essa dupla na armação de Flórida. É uma equipe que tem crescido e desponta como aquela segunda favorita. Eu colocaria assim junto de South Carolina na conferência SEC, né? Então vamos ver, quem sabe pinta um upset, pode acontecer, não deixa de ser provável. Mas Duke bem forte, só perdeu aquele jogo para Kansas. Vamos ver, vai ser interessante, mas eu aposto em Duke. Muito bem. Ítalo, pra gente fechar, né, o nosso podcast desta quinta-feira, /sexta, Michigan e Texas, meia-noite, né, os dois times. Texas sofreu também um upset, outro dia absurdo. Michigan, a gente lembra que venceu, né, algumas partidas importantes. Um jogo interessante, né, Big 12 contra Big 10, o que a gente pode esperar desse jogo? É um jogo bastante interessante desse quesito, né, são duas conferências fortes. Texas vem de 3 derrotas seguidas contra Northwestern, Colorado e o T. Arlington, que é um baita de um upset. E tem antes de jogar contra a Michigan, a Texas ainda vai enfrentar uma pedreira, que é a Universidade do Alabama, que está jogando muito bem nos últimos jogos. Provavelmente Michigan, pelo que eu vi jogar de Michigan, vi jogar de Texas, Michigan não deva ter dificuldade para vencer. Se Texas continuar jogando do jeito que está, é perigoso até sair entre das favoritas na Big 12, porque os calouros não estão jogando tão bem assim, os seniors também não estão jogando bem, parece que o time está desentrosado. Só que não só isso, né? A questão só de estar desentrosado. Parece que os jogadores não estão treinados. Quem assiste o jogo de Texas, parece que vê uma universidade sem treinamento, que não consegue correr em quadra, toma contra-ataques, perde a bola, não volta para defender. Então é bem complicado de Texas vencer Michigan. Se Michigan jogar como jogou contra South Carolina e evitar os erros, os turnovers, provavelmente Michigan vai vencer esse jogo. E também teoricamente, Texas tem um dos melhores treinadores do college, né? Shaq Smart. E como o Ítalo falou, né? Eu vi o jogo contra Northwestern inteiro e dava pra ver que os freshmen tentavam decidir sozinhos, não tinham muito jogado de movimentação de bola, né? O Tevin Mack foi o melhor jogador da equipe naquele jogo, fazendo a jogada sozinhos, né? Então o Jarrett Allen também não tá sendo muito bem utilizado. Ele que é o melhor pivô dessa classe, né? Que veio do high school. Então vamos ver, né? Texas tem que se arrumar, porque se continuar jogando do jeito que tá, certamente não vai pro March Madness e vai ser um time de NIT. Bom, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Demos uma boa olhada aí em todos os jogos. Todos os jogos, né? Bons jogos para comer com bastante pipoca, tomar aquela coca gelada no final de semana, Ítalo. Até parece que tu vai fazer isso, né, Rodrigo? Claro, você acha que não? Bons jogos pra fazer isso aí, cara. Coca, claro. Todos controlados. Bom, né, Sasso, depois você manda um abraço pro Neco aí pra mim. E claro. Vamos aí. Bom, mais uma vez obrigado por vocês. A gente volta na terça-feira, né? Então bom final de semana para todo mundo. Terça-feira estamos de volta. Sasso, Ítalo, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.